Agora eu vou começar então a falar sobre sementes. Então, agora marca o tempo aí, vamos começar agora a nossa palavra dessa noite. Meus irmãos, o reino de Deus é um reino de princípios. E Deus estabeleceu vários princípios que regem a vida, vários princípios que nós acompanhamos e que a gente talvez nem perceba, mas são princípios que regulam a vida. Princípios que quando você quebra um princípio, guarda isso, quando você quebra um princípio, ele vai quebrar você depois. Vem a conta, vem a fatura. Você quebrou um princípio, ele quebra você. E, por exemplo, a vida da gente, Deus deixou para nós uma série de princípios morais. Quando você vê lá, Êxodo 20, os 10 mandamentos, você ali encontra alguns princípios morais que regulam a vida, que dizem o que pode e o que não pode. Por exemplo, ali você vai ver que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode mentir, não pode dar falso testemunho. Enfim, ali tem já princípios morais que regulam a vida. Amém? Princípios que a gente se quebra, comete o pecado. Se quebra, vai sofrer consequências. A Bíblia também fala de vários princípios sobre família. A Bíblia diz que a família tem papéis, tem princípios que dizem honra pai e mãe, que isso vai trazer bênção para você. É um princípio, você honra pai e mãe, aquilo vai abençoar a tua vida. Também diz ali, com princípio, maridos, deem a vida pelas suas esposas. Mulheres, respeitem os seus maridos. Filhos, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Enfim, é uma série de princípios familiares que regulam a vida de uma família. Que dizem que, por exemplo, o homem tem que ser um protetor da sua casa, um provedor. Que a mulher sabe, edifica a sua casa, apazigua, cuida. Enfim, são marcas. Que quando você quebra isso, vem a consequência, vem a fatura, vem os problemas. Também nós temos vários princípios sobre a autoridade. O reino de Deus é um reino que fala de autoridade, que a Bíblia diz que Deus estabelece autoridades, tanto na sociedade quanto na igreja, no mundo espiritual, enfim, há autoridade. Começa em casa, tem autoridade, na sociedade, enfim. E a Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades. E mais, diz que devemos exercer autoridade no mundo espiritual contra demônios, principados, forças do mal. Então a autoridade é um princípio que também está presente na vida. E quando você quebra, quando você se opõe à autoridade, quando você se rebela à autoridade, você está de alguma forma quebrando esse princípio. Muita igreja quebrou, rachou, teve problema, porque não observaram o princípio da autoridade. E aí se mataram lá, se quebraram entre si. E depois sofreu um monte de gente. E um outro princípio que está junto com esses e com outros, que eu poderia falar aqui por muito tempo, é o princípio da semeadura e colheita. É um princípio que Deus estabeleceu. Olha, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Vamos colher o que plantamos na proporção que plantamos, a semente que plantamos. Se você plantar milho, tu não vai colher trigo, você vai colher milho. Você plantar confusão, vai colher confusão. Plantar encrenca, vai colher encrenca. E eu queria que você visse esse princípio na Bíblia, e hoje eu quero explicar para você algumas coisas desse princípio, que vão te ajudar a entender. E a minha expectativa hoje, é que cada um que está aqui, os que estão em casa, tomem consciência disso. Consciência. Abra-se hoje, quem sabe hoje vai cair vai cair uma parede, vai se abrir uma janela na tua compreensão sobre esse princípio da semeadura. Vamos ver alguns textos. Gênesis 8. Aqui o contexto é depois do dilúvio, depois que Deus faz uma aliança com Noé,
Olha o que Deus diz para Noé, e olha como isso funciona desde aquela época. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Ou seja, nunca mais haverá um dilúvio como aquele que houve nos tempos de Noé. E enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Uma palavra que Deus deixou para a humanidade. Vai haver por todos os dias, enquanto o mundo existir, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso passou a ser um princípio, uma lei que regula a vida. E por isso sim que no mundo inteiro as pessoas plantam. No mundo inteiro se planta. E o homem descobriu que aquilo que ele planta cresce, se desenvolve. É bênção de Deus. É a graça comum de Deus se manifestando para bons e para maus. Não são só os crentes que plantam e nasce milho, não. Todo ser humano que planta milho vai colher milho. Graça comum, Deus dando a todos. Um princípio que rege a vida. E é interessante que esse princípio, quando você planta alguma coisa, você ficar do lado gritando, ficar acordado ali a noite inteira, não vai fazer aquela semente crescer mais rápido. Não vai. Tu ficar acordado ali, gritando, falando, chorando, não vai mudar nada. Ela tem um ciclo, ela tem um processo, tem um tempo. Tem algumas sementes que frutificam muito rápido e outras levam anos. Tem semente que tu plantou hoje, daqui a uma semana já tem alguma coisa. Outras você vai ter que esperar anos para ver ela frutificar e crescer. Mas enfim, é um princípio. E hoje, eu queria que você entendesse então, alguns elementos desse princípio. O primeiro deles é que o princípio da semeadura aplica-se a diversas áreas da vida. Diversas áreas da vida, esse princípio está presente. Eu quero mostrar para você isso, para que você tome consciência. Vamos ver alguns textos, para você ampliar a tua compreensão. Lucas capítulo 6, verso 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Olha só, semeadura. Quem gosta de julgar os outros, vai ser julgado também. Quem gosta de condenar da mesma forma. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, dada a vocês. Agora subir aqui essa parte final do texto. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Diga comigo. Pois a medida que usarem. Não, de novo. Pois a medida que usarem, será usada para medir vocês. Lei da semeadura, princípio da semeadura. A medida que eu uso é usada comigo. A régua que eu uso com os outros vai ser usada comigo. Jesus falou isso também em Mateus 7, verso 12, quando ele fala o seguinte: façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Esse é o resumo da lei. Façam aos outros, ou seja, semeie nos outros aquilo que você gostaria que fosse semeado em você. Dê aos outros o que você gostaria de receber. Você gosta de ser encorajado? Encoraje os outros. Você gosta de ganhar presente? Dê presente. Você gosta de ser servido? Sirva. Você gosta de ser amado? Ame. Enfim, é a medida que eu uso. Aqui nós vamos ver o princípio da semeadura se espalhando de várias formas. Por isso, meus irmãos, quando eu penso em semente, para mim sementes são uma boa sementes na vida, são, eu diria, escolhas e ações. No campo, sementes são como essas, mas na vida, sementes são escolhas e ações. O que eu escolho e o que eu faço são as minhas sementes.
E eu vou te dar alguns exemplos para você entender isso. Por exemplo, pessoas que escolhem estudar, que escolhem fazer uma boa formação, aquilo é uma escolha, é uma semente, e é muito provável que aquela semente vai produzir bons frutos, aquela semente vai fazer com que a pessoa tenha uma formação, tenha um emprego melhor, tenha conhecimento, tenha capacidades, tenha, enfim, habilidades que outros talvez não tenham, porque não desenvolveram, porque não semearam. Eu conheço pessoas que ralaram muito para chegar onde chegaram. Às vezes a gente só olha onde a pessoa chegou hoje, mas não percebe que ela semeou anos e anos ralando, estudando, trabalhando, ralando, fazendo um monte de coisa. Mas ok, hoje ela está colhendo o que ela semeou lá atrás. Ou então, pessoas que não cuidam da sua saúde, pessoas que passam a vida tratando mal o seu corpo, sedentarismo, comendo o que não devem, consumindo coisas que fazem mal para o seu corpo. Bem, um dia vem a fatura, um dia vem a conta, e a pessoa adoece, e daí fica sofrendo, fica lá reclamando. Bem, mas passou 40 anos, 50 anos, tratando mal do seu corpo, chegou a conta, vai colher o que plantou, vai ter dor aqui, dor ali, dor lá, dor cá. Ou então, meus irmãos, você vê muitas famílias que preferem levar suas crianças para outros lugares, não para a igreja. Preferem que seus filhos cresçam fazendo outras coisas. E aí, meus irmãos, vão colher isso lá na frente. Filhos que não aprenderam desde cedo a amar o Senhor, a conhecer a palavra, a servir a Deus, a ter um coração piedoso, a ter um coração voltado para Jesus, e aí crescem, se tornam incrédulos, se tornam, enfim, pessoas que vão trazer tristeza. Então, o que nós semeamos na vida dos nossos filhos, na vida do nosso casamento, do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa saúde, isso vai ter resultado ali na frente, sim ou não? Vai ter. É a lei, é o princípio da semeadura. Eu não cuidei, agora vem a conta. Meus irmãos, agora eu quero avançar um pouco mais. Pensa agora naqueles que semeiam na carne. A gente ouviu aqui semana passada Ana Paula falar sobre isso, né? Os que semeiam na carne e os semeiam no espírito. Tem pessoas que passam anos e anos semeando na carne. Por exemplo, consumindo drogas, tendo uma vida de promiscuidade, de destruição da sua vida, e vão acumulando sequelas. Vai ficando sequelas. Ele vai perdendo não só a saúde, vai perdendo relacionamentos, vai perdendo oportunidade, vai queimando pontes, e vai semeando. Ele semeou tanto na carne, que agora ele já está por conta própria, largaram de mão, ninguém mais tem paciência, ninguém mais acredita naquela pessoa, de tanto que ela aprontou. Ou então, um outro exemplo de semear na carne, pessoas que usam da violência, usam do crime. Interessante que o mundo crime, via de regra, ele leva a um grande número de pessoas que entram no mundo crime e morrem muito cedo, morrem jovens, morrem em combate com a polícia, em combate entre si mesmo, entre oposição, entre gangues rivais, enfim, a vida do crime, que você semeia ali violência, semeia maldade, semeia tiro, semeia morte. Bem, a morte um dia vem e você paga a conta também. Vem a fatura. Porque pessoas que semearam no mundo do crime, no mundo da marginalidade, da violência, escolheram o caminho mais fácil, roubar do que trabalhar. Meus irmãos, semeou na carne. E aí depois a gente vê um monte de jovens perdendo a sua vida, ou sendo presos, ou morrendo, ou enfim, se envolvendo com coisas que vão ceifar a vida muito cedo. Também, semear na carne, a gente vê hoje em dia isso, como é perigoso, crianças crescendo no meio de um ambiente de violência.
Imagina na tua casa, teu filho vendo um homem agredir a sua mãe, seja ele o seu pai, o seu padrasto, enfim, alguém. Que tipo de semente está ficando naquela mente? Talvez está traumatizando ou incentivando ele a ser um agressor no futuro, a ser alguém violento, abusivo. Por quê? Porque ele cresceu vendo aquilo na sua casa, e a chance daquilo deixar uma marca é muito grande. Então, meus irmãos, são sementes do mal, semear na carne, sementes que trazem prejuízo, destruição. Agora, olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar, segura essa, hein? O perdão de Deus não anula as consequências da semeadura. O perdão de Deus te perdoa. Deus perdoa você? Sim, mas as consequências Ele não anula. Por isso, eu tive no passado, uma época visitando pessoas presas em penitenciária. Já fiz culto dentro de cadeia, culto na fase, enfim. E nós víamos ali pessoas que se converteram ali. Que Deus já perdoou os seus pecados, sim, perdoou. Mas eles seguiam presos, iam ficar mais 20 anos presos, porque mataram, estupraram, enfim, fizeram coisas terríveis. Então foi perdoado por Deus, mas as consequências estão ali. Como eu também já vi gente que teve uma vida inteira destrutiva, fazendo mal, se converte, ok, Deus perdoa, mas ficou um monte de consequência, ficou um monte de sequela, que não vai ser anulada. Você vai ralar com aquilo, vai te acompanhar. Eu já vi pessoas que se arrependeram genuinamente de um pecado, de um adultério, por exemplo. Se arrependeram mesmo, mas as consequências permaneceram. A família nunca mais foi a mesma. A insegurança permanecia. Os filhos perderam o respeito pelo pai ou pela mãe. Enfim. Houve perdão? Houve. Mas ficou consequência. E Gálatas 6, capítulo 7 e 8, é um texto importante para você entender. Diz assim: não se deixe enganar. E olha para mim aqui agora, ó. Olha para mim. Tem muita gente entre nós se enganando. Muita gente entre nós se enganando, pensando que, olha, eu posso fazer qualquer coisa, que Deus me perdoa e está tudo resolvido. O texto diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ei, se você acha que pode pecar deliberadamente, achando que depois Deus te perdoa e está tudo numa boa, você está zombando de Deus. Você está se enganando. Está barateando as coisas, achando que não dá nada. Bem, há um princípio, que você vai ter consequências daquilo que você semeou. Vai ter consequências. Por isso, não fique pecando deliberadamente, pensando que não vai dar nada. Isso é enganar a si próprio, isso é zombar de Deus, isso é carnalidade, isso é... Enfim, vou parar por aqui. Amém? Não se engane. Há consequências. Há consequências. Meus irmãos, qual é a solução para isso então? O que eu faço com a minha natureza má? O que eu faço com os meus impulsos, com os meus desejos carnais? O que eu faço com as ofertas e as propostas que eu recebo na vida? Seja no meu trabalho, de outras pessoas que me cercam. Como que eu lido com isso? A Bíblia vai nos dizer, no Salmo 111, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia, amém? A resposta é o temor a Deus, é a consciência de que eu não devo,
eu não posso, não convém, não é lícito, não vai edificar, não vai ser bom. Meus irmãos, quando nós tiramos o temor a Deus, a gente tira qualquer limite, vale tudo, é a lei do vale tudo. Por que hoje nós temos uma sociedade que quer tirar Deus de tudo, quer tirar Deus de todos os ambientes, de toda a cultura, de toda a influência? Porque tirando Deus, quem define o que é certo e o que é errado sou eu, não é mais o transcendente, é eu que defino o que é pecado e o que não é, o que é bom e o que não é. Não, meus irmãos, não é você que define o que é certo, não é nem o Congresso, não é nem o Judiciário, não é acima da internet que define o que é certo e o que não é. Não, nós cremos que quem define o que é certo e o que não é Deus, é o transcendente, é a palavra de Deus. E nós vivemos uma época hoje onde as pessoas querem dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, mas estão nem aí para Deus, estão fazendo isso segundo as suas próprias inclinações, próprias opiniões. Não é assim, meus irmãos, isso não é cristianismo, isso é tirar Deus, isso é concordar que Deus está morto, é concordar que Deus não existe, que Deus não influencia nada, que Deus está indiferente. Não, Igreja do Paz Areia, nós cremos sim, que Deus deixou para nós uma direção, princípios, que regulam a vida, familiar, ética, moral, espiritual, financeira, enfim, princípios de Deus, amém? Concorda comigo, sim ou não? Oséias capítulo 8, verso 7, eles semeiam vento e colhem tempestade. Tem muita gente, meus irmãos, semeando vento e vai colher tempestade. São aqueles que semeiam maledicência, discórdia, intriga, mentira, vão colher tempestade. Não sejamos entre eles. Amém? Meus queridos, eu quero terminar por hoje falando agora sobre uma terceira aspecto da lei da semeadura, do princípio da semeadura, que é da onde vem a semente. Eu queria que você entendesse nessa noite que Deus nos concede sementes. O que você precisa para semear, Deus já te deu. É Deus. Você já observou que, por exemplo, da onde vem a semente do milho? Do milho. Esse milho aqui saiu de um milho. Um milho gerou uma semente de milho. Uma pessoa tem a semente para gerar outra pessoa. É assim. Deus, então, o que nós precisamos, a semente que nós precisamos para a vida, é Deus que nos dá. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11, é o texto que eu queria que você guardasse. Diz o seguinte: e Deus que dá a semente para semear. Deus dá, Marcelo, semente para semear, Cássio. É Deus que dá. E o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Quero destacar aqui a seguinte parte do texto: é Deus que dá a semente, é Deus que faz a semente crescer, é Deus que faz a semente multiplicar, é Deus que faz. Peça a Deus semente, confie que você já tem a semente que você precisa. Deus já colocou na sua vida as sementes que você precisa. Ei, igreja, o que é mais importante? Semear ou colher? O que é mais importante? Semear ou colher? Sim, não tem colheita sem semeadura. Eu só posso semear se eu só posso colher se antes eu semear. Então, meus irmãos, eu queria que você tomasse a consciência que é nosso dever semear. Deus te deu sementes para que você semeie, para que elas não se percam, não fiquem com você. Você é um semeador. Então hoje tome a consciência que você é um semeador e precisa ser fiel
fiel nessa missão de semear. E nós vamos falar sobre isso semana que vem, na próxima semana, semear muitas coisas, mas você é um semeador. E creia que Deus vai te dar a semente que você precisa. Olha Deus pedindo isso. Deus, eu quero ter semente para semear. Eu quero ter semente para semear na vida das pessoas, semear na obra de Deus, semear na sociedade, na minha família. Eu quero trazer comigo sementes que eu possa deixar por onde eu passar. Meus irmãos, eu me lembro, por exemplo, que, aliás, talvez você, que está aqui conosco hoje, está vivendo coisas na tua vida, que foi alguém que semeou em você, e essa pessoa talvez nem viveu para ver. Talvez, teus pais, teus avós, alguma pessoa importante na tua caminhada, semeou em você algumas coisas, que hoje estão gerando frutos, e que aquela pessoa talvez nem viveu para ver o que você se tornou, o que você produziu. Sim ou não? Eu creio. Eu me lembro do meu avô, por exemplo, meu avô materno, servo de Deus, que orou muito pelos seus filhos, pelos seus netos. Meu avô teve os seus filhos, ele cresceu, os seus filhos cresceram na igreja com ele. Meu avô foi pregador, pastor, enfim, e ele viu os filhos deles crescerem na igreja com ele, servindo, enfim. E na juventude, na fase adulta da vida, os 3 filhos se desviaram. Os 3 filhos se afastaram do evangelho. E meu avô permaneceu crente, orando, fazendo a obra de Deus. Ele orava pelos meus tios, pela minha mãe, pelos meus tios que voltassem. E ele teve a alegria de ver a minha mãe voltar para o evangelho. Teve a alegria de me ver me converter. Eu fui o primeiro neto dele que se converteu. E o primeiro neto que aceitou o chamado ministerial. E ele teve a alegria de viver para me ver ser consagrado pastor. Ele esteve presente lá no dia da minha ordenação. Mas ele morreu logo em seguida. Ele não viu, por exemplo, o meu outro tio voltar para o evangelho. E o meu outro tio também voltar para o evangelho. Ele não viveu para ver isso. Mas eles voltaram. Ele não viveu para ver todos os seus netos na igreja. Porque depois eu fui o primeiro neto que me converti, depois foi o meu irmão, depois foi os filhos do tio Valmir, depois os filhos do tio Walter. E ele não viveu para ver, por exemplo, a Cristiane, minha prima, neta dele, se converter e hoje ser missionária também. Ele não viveu para ver isso, mas ele semeou. Ele semeou o exemplo, o evangelho, a vida, a fé, as conversas, as ações. Ele semeou. Meus irmãos, talvez você também é alguém que tem semeado e não tem visto algumas sementes frutificarem. Ei, creia que a semente é boa, creia que a semente vai dar fruto. Não pare de semear, não perca a sua esperança, a sua fé, continue semeando. No tempo certo a semente vai trazer bom fruto, amém? Eu creio nisso, igreja. Eu creio. Continue semeando. Eu me lembro que sementes, pode vir a banda para cá. Eu me lembro que sementes saem da minha mão, mas não saem da minha vida. Amém, Jaque? Semente sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Eu não sei você, mas eu já tive muitas experiências de receber uma bênção de Deus. Um dinheiro, uma notícia, uma oportunidade, alguma coisa, uma bênção, um presente. E quando aquela bênção chega, o Espírito Santo fala comigo o seguinte: isso é uma colheita. Isso é colheita daquilo que tu semeou.
essa semana, eu ganhei um presente que eu não esperava, um presentão. E quando eu ganhei aquele presentão, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: isso é colheita do que tu plantou. Isso é colheita que tu plantou, agora tu colheu hoje. E meus irmãos, isso já aconteceu na minha vida muitas vezes. Eu recebi algo que foi colheita. Porque olha para mim aqui, guarda o que eu vou te falar. Hoje, tu está colhendo o que tu plantou lá atrás. Sim ou não? Amém? É isso, é a lei da semeadura. Hoje tu colhe aquilo que tu já plantou. Mas amanhã, o teu futuro, tu vai semear hoje. O que tu vai colher lá na frente, nos próximos anos, no próximo período, é o que você resolveu semear hoje. Por isso que você pode, sim, mudar o teu futuro, com boas escolhas, com boas ações, semear para o futuro. Você vai construir o teu futuro, semeando. Eu me lembro de duas histórias que ocorreram aqui na nossa igreja. Uma delas de uma mulher que contou o seguinte testemunho para mim: pastor, quando eu cheguei nessa igreja, quando eu voltei para Jesus, comecei a vir aqui, estava anos desviada, afastada, eu voltei, eu trouxe um dízimo de R$70, porque naquela época eu estava ganhando R$700, eu vivia com R$700, eu trouxe um dízimo daquilo que eu ganhava, que era pouco, mal dava para pagar as contas, vivia apertadíssima. Mas hoje, sei lá, 2 anos depois, eu trouxe de dízimo o que eu ganhava quando eu voltei para Jesus. Eu trouxe hoje R$700 de dízimo, porque é aquilo que eu ganhava quando eu voltei para Jesus. 2 anos depois, Deus multiplicou a minha vida, prosperou. E realmente, meus irmãos, quando eu olho para muitos de vocês aqui, eu sei que você não é mais o mesmo desde que se converteu, desde que voltou para Jesus. Deus foi te prosperando, Deus foi ampliando as tuas possibilidades. Eu sei, eu conheço aqui muitos de vocês. Deus foi acrescentando. Eu me lembro de uma menina da nossa igreja, que hoje nem está mais conosco, mas que é alguém que está em Jesus, minha amiga. E eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, 14 anos, por aí, 15, 14 anos, ela começou a fazer um estágio, aqueles estágios de meio turno, sabe, que paga ali pouquinho. E ela, adolescente, morava com seus pais, estava lá, enfim, não tinha grandes despesas. E eu me lembro que ela chegou para mim um domingo de manhã, lá na outra, ela disse: pastor Cabral, eu queria dizer para o senhor que hoje eu trouxe uma oferta especial. Que legal, tu começou a trabalhar, né? Comecei, é minha primeira oferta, sim, minha primeira oferta. Só que essa oferta não é o meu dízimo, não, é o que? Eu trouxe todo o meu salário que eu ganhei nesse primeiro mês. Disse: mas por quê? Não, eu quero dar para Deus todo o meu salário. Eu não preciso dele ainda, eu tenho 15 anos, enfim, moro com meus pais. E ela deu ali. E eu fiquei impressionado com a fé, com a dedicação daquela menina. Amém? Passou 20 anos, meus irmãos. Passou 20 anos, 22 anos, sei lá, passou muitos anos. Eu conversei com ela algum tempo atrás. Ela me disse o seguinte: pastor, eu creio que aquele dia eu plantei uma semente no altar que gerou um fruto na minha vida, que foi o seguinte: eu nunca fiquei um dia desempregado na minha vida até hoje. Uou! Ela disse: pastor, eu nunca fiquei desempregado na minha vida depois daquilo. Aliás, né, Deus me abençoa de uma forma especial. Então, meus irmãos, eu creio que aquilo que nós fazemos para Deus, as sementes que nós lançamos, elas produzem frutos que nós não temos ideia, nos surpreendem, porque Deus é especialista em fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus sempre faz mais do que pedimos e pensamos. E eu termino essa palavra lembrando para você que semear não é fácil. Se fosse fácil, o salmista não ia falar no Salmo 126, verso 4 e 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria
colherão. Se fosse fácil, não ia ter lágrima. Mas o salmista diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria trazendo seus feixes. Ei, eu não sei se hoje é dia de cantar ou de chorar, mas eu sei que é dia de semear, dia de colher. E há uma promessa bíblica que diz que aqueles que semeiam sim, um dia vão cantar na sua colheita. Quem sabe hoje é dia de colheita? Quem sabe hoje é dia de semente, de semeadura, dia de cantar, Rodrigo. Aqueles que semeiam com lágrimas vão cantar com alegria. Ei, fique de pé comigo e vamos cantar ao Senhor. Vamos semear, porque é um princípio de Deus para esse tempo. Aleluia.